Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Está começando o programa Tempo de Recomeçar. O tema hoje, nós vamos aproximando assim no fim do ano, né? Nós vamos vendo as palavras mais duras da parte de Jesus, né? E aqui são poucos os que se salvam. É o tema de hoje. E a palavra, ela está em Lucas 13, né? Lucas 13, 22 a 30. Lucas 13, 22 a 30. Então também é um convite à salvação, um convite à mudança de vida, né? Lucas capítulo 13, 22 a 30. Sempre em caminho de Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? É o tema de hoje. Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vistes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino do Deus, e vós serdes lançado para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há muitos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus vier hoje, você vai ser salvo? Muitos procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos que muito procurarão entrar e não conseguirão. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos adverte neste evangelho que no dia do juízo final nós poderemos ouvir da sua boca essas palavras duras, muito duras, né? Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que praticai a injustiça. Meus irmãos, minhas irmãs, é duro ouvir isso, né? A gente não quer ouvir isso. Afastai-vos de mim. Mas, Senhor, eu sou Eudes. Pregava nos grupos de oração. Tinha um programa junto com o Gatti, junto com a professora Lindaura, junto com outras pessoas, chamado Tempo de Recomeçar. Eu não te conheço. Sois de onde? Então, meus irmãos, minhas irmãs, afastai-vos de mim todos os que praticam injustiça. Porque para Deus, o maior pecado é a injustiça. O maior pecado, meus irmãos, minhas irmãs, é a injustiça. E quantas injustiças nós vemos no mundo recente. Nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos nos dias atuais. Muitas vezes já nos consideramos salvos, tendo em vista a nossa vida que levamos. Achamos assim porque sou da pastoral, sou do movimento, eu participo de várias atividades na igreja. Não são as atividades que vai nos salvar, meus irmãos.
Não são as atividades que a gente participa na igreja que vai nos salvar. É fazer a vontade de Deus. É amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é salvação? Salvação é um exemplo. Tem alguém passando, vamos botar, tem alguém se afundando, né? Tem alguém lá no mar, no rio, você vai pular. Isso se você souber nadar também, é claro, né? E vai ser resgatado. Você tirar alguém das drogadição é uma salvação. Você fazer alguma coisa para aquela pessoa, procurar levar a família, né? Levar o pai, levar a mãe para a igreja, para um lugar de recuperação. Aqui em Colatina, o Anjo de Resgate, em Linhares, o Resgate, e assim por diante, né? Mas em Romanos capítulo 10, 17 diz assim: logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A fé, ela vem da pregação. Tipo, para você ter fé, você precisa participar, você precisa ouvir a pregação. E onde você ouve? Na sua igreja. Nós que somos católicos, na missa, você é evangélico, no culto, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra também diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra trata-se de uma libertação espiritual, meus irmãos. Quantas pessoas hoje que participam da Santa Missa, mas participa do culto e não faz a vontade de Deus. E essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará, precisa entrar em nós que estamos dentro das igrejas, meus irmãos. Todos nós. Você já pensou? Se todos nós que participamos da igreja fôssemos cristãos? Pois não é? Não, cristão convertido. Você já pensou se eu como leigo, você como leigo, o diácono, o padre, o bispo, todos, pastor, né? A irmã, todos fôssemos cristãos? Então, meus irmãos, minhas irmãs, para alcançar a salvação é preciso. Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Às vezes a gente acha que no céu, no dia do julgamento, porque logo após a nossa morte vem o julgamento. Eu vou dar uma pausa aqui e vou procurar uma palavra. Achei. A palavra, logo após a nossa morte, lá em Hebreus capítulo 9, guarda essa palavra. Pessoas que falam sobre reencarnação, falam que nós vamos morrer não sei quantas vezes, né? Não. A palavra diz em Hebreus capítulo 9, vai lá, Hebreus 9, 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Então, meus irmãos, a gente acha que logo após a nossa morte, Deus vai perdoar. E perdoa sim, desde que nós nos arrependemos. Então, meus irmãos, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando Adão tomou do fruto mordido por Eva e também comeu, ele assinou uma sentença de morte, meus irmãos, minhas irmãs. Ele assinou, foi lá, Adão. Entendeu? Quando nós pecamos, nós assinamos também uma sentença, nós assinamos também uma sentença de morte. Por quê? Romanos 6, 23, Jesus, ele morreu na cruz. Deus enviou o seu Filho único para a salvação. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Adão assinou com a caneta o pecado. Jesus assinou não com a caneta, mas com o teu próprio sangue. Aqui, ó. Aqui atrás de mim. Aqui, ó. Isso aí. Na cruz. Romanos 5:12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um homem, por uma mulher, Adão e Eva, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram, meus irmãos, minhas irmãs. E assim como entrou o pecado no mundo através de Adão e Eva, entrou a salvação do mundo através de Jesus e de Maria. Por uma mulher entrou o pecado, Eva. E por uma mulher, Eva ao contrário, Ave Maria, entrou a salvação. Por um homem, Adão, entrou o pecado. Por esse novo Adão, Jesus Cristo, entrou a salvação. E a palavra diz, com efeito de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer vida eterna? O que você tem feito para ter a vida eterna? O que você tem feito? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, que será salvo, não somente você, mas toda a sua família. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você tem certeza da sua salvação? Se tem alguma dúvida, procura agora, não deixe para amanhã. Achei interessante nós estarmos rezando para uma pessoa, e aí eu falei assim com essa pessoa, você confessa? Eu confesso na confissão comunitária uma vez por ano. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, gente. A confissão comunitária, nem vou comentar. Não vou fazer nenhum tipo de comentário. Procure um padre, faça uma boa confissão. Procure, ele está lá dentro daquela igreja, da sua igreja. Eu tenho vergonha. Procure outro então. Seria interessante você confessar com ele. Você quer a sua salvação? A salvação, meus irmãos, minhas irmãs, é pessoal. Olha aqui o que aconteceu com o carcereiro, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus. Crê, você, crê, que será salvo, tu e a tua família. Jesus, ele já fez a parte dele, morrendo aqui. Eu estou fazendo a minha e falando para você. E você? O que você tem feito para ganhar a sua salvação? Tem ficado de braço cruzado? Como diz aquela pessoa, eu faço a comissão comunitária de vez em quando na comunidade. Ajuda aí, né, gente? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.